Página 78, por dentro do tema. Aprender com as pessoas mais velhas. Entre os indígenas, a transmissão e a preservação dos conhecimentos de um povo ocorria por meio de histórias e lendas passadas de geração para geração entre as famílias e demais membros da comunidade. Assim, eram transmitidos ensinamentos, princípios éticos e morais, além de atitudes consideradas importantes para a vida em sociedade. As pessoas mais velhas da aldeia contavam as histórias para os jovens e as crianças. Os idosos eram muito respeitados pela sabedoria e pela experiência acumulada ao longo da vida. As lendas do Boitatá e do Curupira, por exemplo, são de origem indígena. Os personagens dessas lendas geralmente estão relacionados a atitudes de coragem, astúcia e justiça. Além disso, essas lendas tratam da importância da conservação da natureza. Observe. O boitatá é uma cobra de fogo que desliza pelas matas, protegendo a natureza contra pessoas que provocam incêndios. O curupira é o protetor das matas e dos animais. Ele tem os pés voltados para trás e suas pegadas confundem os caçadores. Atualmente, esses e outros personagens são conhecidos não somente entre os povos indígenas. Suas histórias são contadas por todo o Brasil e fazem parte do folclore brasileiro. Você considera importante esses ensinamentos transmitidos de geração para geração entre os povos indígenas? Justifique. B. Escreva um ensinamento que você aprendeu com algum familiar e que considere importante para a sua vida em sociedade. Página 79. Navegar é preciso. Diversos fatores levaram os portugueses a cruzar oceanos para chegar até o atual território do Brasil no século XV. Por causa da localização geográfica de Portugal, o mar sempre fez parte do cotidiano dos portugueses. Atividades como a pesca e o comércio eram fundamentais em sua economia. No entanto, a maior parte do comércio era feita por meio de rotas terrestres com diversos povos da Europa e do Oriente. Imagem do século XVI que representa um navegador português. Ele foi representado utilizando uma balestilha, instrumento que serve para medir a posição dos astros. Esse era um procedimento importante nas viagens marítimas. Havia algumas rotas marítimas que eram curtas e bem conhecidas pelos viajantes. Os europeus não tinham muito conhecimento dos mares distantes de sua região, por isso, realizar viagens marítimas mais longas naquela época era uma grande aventura. Mapa produzido no século XIV por Abraham Cresques. Nesse mapa foram representadas rotas marítimas na região do mar Mediterrâneo, por onde passavam muitos viajantes e comerciantes. Página 80. Novas rotas para o comércio. O povo português foi um dos primeiros da Europa a se aventurar nas grandes viagens marítimas, descobrindo novas rotas de comércio e conquistando terras distantes, antes desconhecidas pelos europeus. Isso só foi possível por causa do desenvolvimento do transporte marítimo e das técnicas de navegação. A caravela foi uma das principais invenções que contribuíram para a realização de viagens marítimas de longas distâncias. Esse tipo de embarcação era resistente para enfrentar as correntes marítimas e as tempestades. Além disso, era mais leve e rápida que outras embarcações da época. Ao lado, gravura do século XVI, que representa navegadores portugueses em uma caravela utilizando instrumentos de navegação. As riquezas do Oriente. Os produtos que geravam mais riquezas para os mercadores da época eram as especiarias, que eram trazidas do Oriente em grandes caravanas por comerciantes indianos e chineses. Mercadores turcos e italianos atuavam como intermediários, comprando essas mercadorias e revendendo-as em toda a Europa. Desse modo, até chegarem a Portugal, elas atingiam preços muito altos. Você conhece os produtos apresentados nas imagens ao lado? Alguma dessas especiarias é utilizada no dia a dia em sua casa? Página 81. Pratique e aprenda.
Além das caravelas, os instrumentos de navegação foram muito importantes nas viagens marítimas europeias dos séculos XV e XVI. Com eles, os viajantes podiam se orientar e chegar ao seu destino. Leia a descrição da bússola, um importante instrumento usado na época. Instrumento que foi essencial para a navegação, composto de uma agulha magnetizada colocada sobre uma rosa dos ventos, onde estão assinalados os pontos cardeais. A agulha sempre aponta para a direção norte, permitindo aos navegadores saber em que direção navegar. Agora marque com um X na imagem que retrata a bússola. 2. Que fatores possibilitaram ao povo português ser um dos primeiros povos da Europa a realizar viagens marítimas de longa distância? Então, nós lemos sobre esses facilitadores na página 80. O que teve que ser inventado para que os portugueses pudessem viajar ao mar mais longe do país deles? Ciências, página 51. Campos. Os campos, também chamados de pampa, ocorrem exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul, onde os invernos, entre junho e setembro, são frios e com menos chuvas, e os verões, de dezembro a março, são quentes e muito chuvosos. Nesse bioma, predominam áreas planas com vegetação arbustiva e abundante de gramíneas. Algumas espécies são o brinco de princesa e a erva dos pampas. Área de campos caracterizada por relevo plano e vegetação arbustiva. São Borja, Rio Grande do Sul, foto de 2017. Fonte de pesquisa Meu Primeiro Atlas, Rio de Janeiro, IBGE 2012, página 120. Então, nesse mapa nós vemos no cantinho esquerdo a legenda. O retângulo verde representa no mapa as áreas onde estão localizados os campos, apenas no Rio Grande do Sul. Aves como o tie-sangue, a coruja buraqueira e o quero-quero são alguns dos animais nativos dos pampas. Mamíferos como o gato palheiro e aves como a noivinha de rabo preto são exemplos de animais ameaçados de extinção. Metade da área desse bioma já foi alterada para o uso da agricultura e da pecuária. Em razão disso, além da perda de seu ambiente, os seres vivos da região sofrem com a contaminação do solo e das águas causadas por produtos químicos usados no manejo dos animais e nas plantações. Página 52. Cerrado. O cerrado está localizado principalmente na região centro-oeste do Brasil. Ele é o segundo maior bioma do país, superado apenas pela floresta amazônica. O cerrado apresenta estação chuvosa na primavera e no verão, entre outubro e março, e outra com poucas chuvas no inverno, no período de maio a setembro. Essa variação determina a época de florada, frutificação e também da reprodução dos animais. A vegetação típica é formada por árvores baixas, em geral espaçadas, e por arbustos e gramíneas que formam extensos campos. Mas há também formações florestais em que predominam árvores um pouco mais altas e mais próximas umas das outras. As árvores mais características do cerrado têm troncos e galhos retorcidos com cascas grossas e folhas espessas. As raízes dessas árvores geralmente são longas, permitindo que alcancem fontes de água nas camadas mais profundas do solo. Então, no mapa à direita, nós vemos a área em que se localiza o cerrado, a maioria estando ali no centro-oeste e um pouquinho no nordeste. O tronco retorcido é uma característica de algumas espécies de árvore do cerrado. Parque Nacional da Serra da Canastra, São Roque de Minas, Minas Gerais, foto de 2015. 1. Leia o texto abaixo e responda as questões do caderno. Vale a pena reparar na forma da vegetação, pois os galhos retorcidos vão crescendo, enrolados, aguçando a imaginação. Nem se atreva a dizer que ser torto é ter defeito. A. O texto se refere a qual dos biomas brasileiros? B. Encontre e sublinhe no texto uma característica típica da vegetação desse bioma. É nesse texto que está no retângulo marrom. C. Cite outra característica da vegetação do bioma que não aparece no texto. Página 53. Alguns animais do cerrado são
o tamanduá-bandeira, a cascavel, a ema, o tatu-bola, o lobo-guará e o sapo-cururu. O cerrado tem sido intensamente devastado nas últimas décadas. Depois da Mata Atlântica, é o bioma brasileiro mais ameaçado. Os motivos são o crescimento das cidades em regiões próximas, a mineração e a transformação de grandes regiões em pastos e plantações, como as de soja e cana-de-açúcar. Essas transformações modificam radicalmente o ambiente e contaminam as águas com produtos químicos. O cerrado sofre ainda com incêndios não naturais, isto é, provocados por seres humanos em áreas extensas. A atividade 2 da página 53 não é para ser feita. Eu quero que, além das atividades da página 52, a B e a C, que vocês escrevam no caderno quais são os animais que vivem no cerrado e quais são os motivos que devastam o cerrado. Tudo isso nós lemos aqui na página 53.